Olá pessoal, hoje é 25 de 3 de 2020, quarta-feira, enquanto o G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, estavam discutindo hoje numa reunião virtual a campanha de desinformação promovida pela China sobre a disseminação do coronavírus ou do vírus chinês. Os nossos governadores se alinhavam à China contra o Bolsonaro. Dória, Caiado e outros governadores, na surdina, reúnem-se com o embaixador e estreitam laços com a ditadura do Partido Comunista Chinês. A matéria do Brasil Sem Medo e quem escreveu foi o Fábio Gonçalves. Antes de começar a matéria, vamos esclarecer aqui umas coisas. Em nenhum momento o presidente falou o fim da quarentena, bota todo mundo na rua. Não foi isso que ele falou. Ele falou numa quarentena vertical, porque a horizontal vai acabar com o país. Tem empresas que só vão aguentar 16 dias, o índice de desemprego já está aumentando e isso, querendo ou não, pode ser motivo para impeachment, porque hoje na Câmara dos Deputados, o deputado federal Alexandre editou um adendo aos artigos do impeachment. E um deles é que o presidente que estimular a desobedecer às normas da OMS, da Organização Mundial da Saúde, poderá sofrer impeachment. Eles já estão aí traçando uma cama de gato para o Bolsonaro, que vai ser meio difícil se a gente não começar a reagir. Então vamos lá. O presidente pediu para fazer a quarentena vertical, que é o correto, isolar os idosos e as pessoas com doenças pré-existentes, os grupos de risco, enquanto nós saímos para trabalhar. O que está acontecendo, pelo menos aqui em São Paulo? Os supermercados estão superflacionando os preços, estão jogando lá em cima os preços, está começando a faltar alimentação, tá muita gente sendo despedida, os caminhões não estão chegando e o que tem de alimento, o preço tá tão absurdo que quase ninguém tá conseguindo comprar. O mesmo exemplo que eu dei na live da Paula Marisa, eu vou dar aqui. Uma couve-flor no Hortifruti Oba a R$20. Não tem condição de comprar. Então, por isso que o presidente falou, se você não é grupo de risco, mantenha suas condições de higiene, né? Sejamos limpinhos, é obrigação nossa. E preserve as pessoas que são grupo de risco. Mas vamos trabalhar porque o Brasil não pode parar. E essa matéria aqui do Brasil Sem Medo explica por que o Dória está tão ligado a grupos chineses, inclusive falando que eles vão ser preponderantes na privatização de algumas estatais de São Paulo. Dória está liderando entre os governadores, para permitir a entrada e permanência da China aqui no Brasil. Como o presidente já disse algumas vezes, a China, ela não quer fazer parceria comercial com o Brasil. Ela quer o Brasil. E isso vai permitir, se nós permitirmos isso, a gente começa a acabar com a cultura ocidental. E aí, vai rolar uma ditadura? Mas segue aqui o texto. Ontem, terça-feira, dia 24, um grupo de governadores participou de uma reunião discreta com o embaixador chinês no Brasil, Yang Weining, que ficou conhecido pelo grande público depois de passar mensagens desrespeitosas à família presidencial em discussão com o deputado Eduardo Bolsonaro. Participaram da conferência, cujo objetivo era discutir estratégias no combate ao coronavírus, os governadores João Dória, PSDB São Paulo, Éder Babalho, MDB Paraná, Ronaldo Caiado, DEM Goiás, Eduardo Leite, PSDB Rio Grande do Sul e Romeu Zema, Novo Minas Gerais. Segundo a nota oficial emitida no webchat da Embaixada Chinesa do Brasil, durante a reunião, os governadores elogiaram a China pelo êxito na contenção interna do vírus chinês e pela contribuição do país de Xi Jinping, líder do Partido Comunista Chinês, à segurança do mundo. Lembrando que o ditador chinês falou, se não me engano, hoje ou ontem, que está no momento da China dominar o mundo. Esse vídeo está no site da Globo News. E ele falou que agora é o momento da China investir em tecnologia e se expandir mundialmente falando, liderando o mundo.
Aspas para o comunicado. Os governadores disseram apreciar muito a resposta da China à epidemia e os notáveis resultados alcançados. Também avaliaram positivamente a contribuição da China para a manutenção da segurança pública mundial. Ademais, agradeceram à China o compartilhamento das informações de prevenção e controle com a comunidade internacional, incluindo o Brasil, e expressaram a sua esperança de aprender com a experiência da China para fortalecer ainda mais a cooperação antiepidêmica com a China. Lembrando que quem criou o vírus e disseminou como meio de arma biológica foi a China, ninguém melhor que ela para saber como conter a própria arma. Dentre outras coisas, conversou-se sobre a possibilidade de que os chineses disponibilizem, além de equipamentos médicos, conhecimentos técnicos para o enfrentamento da nova peste. Referindo-se ao governador de São Paulo, João Dória, a nota destacou que a capital paulista, centro econômico do país, é também a maior aliada da China e por isso é importante neste momento de crise que se estreitem ainda mais os laços comerciais e culturais entre os chineses e a administração paulistana. Pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou assistindo, a dominação chinesa no Brasil vai começar por São Paulo, por causa do João Dória, tá? Aspas. A China está disposta a trabalhar com os governos locais do Brasil, incluindo o estado de São Paulo, para manter um desenvolvimento estável do comércio bilateral entre os dois países, especialmente nos tempos difíceis atuais, para implementar constantemente projetos pragmáticos de cooperação e resistir conjuntamente ao impacto da epidemia. Quero lembrar a vocês que a China já tem parceria com a Band News e nada mais fácil do que entrar na casa dos brasileiros através da mídia televisiva, ainda mais nessa quarentena imposta, obrigatória. É importante salientar que esta reunião, que não foi repercutida na mídia brasileira, não constava na agenda oficial do João Dória. O governo paulistano, nome muito cotado para as eleições presidenciais de 2020, o nome pode ser cotado, porém duvido que ele ganhe até para síndico de prédio aqui em São Paulo, tem liderado um movimento que reúne outros governadores, prefeitos, parlamentares, membros do judiciário e veículos de imprensa com o objetivo de isolar o presidente Jair Bolsonaro. Na contramão das diretrizes de Brasília, o que esse grupo pretende, pelo menos suas ações o indicam, é tomar as medidas independentes e descoordenadas no enfrentamento da epidemia, via de regra apostando em soluções extremas, como a quarentena como a quarentena generalizada, buscando auferir para si, caso a situação se normalize, os louros políticos da coroa de herói local. Essa é a cara do João Dória, tá? Ele cria situações em que ele sai como salvador, ou certinho, ou não é. Ele está acabando com São Paulo. Na verdade, o que ele está tentando fazer é deixar o presidente tomar uma ação, ele toma outra e ele tem destaque, ele é politiqueiro e marqueteiro. Na esteira do Dória, que hoje mesmo meteu-se no entreveiro com Jair Bolsonaro, que o chamou de aproveitador e politiqueiro durante uma videoconferência, Ronaldo Caiado, até então aliado do presidente, rompeu publicamente com o mandatário, o chamando, dentre outras coisas, de ignorante. Por isso que eu ando falando que tudo isso é uma ação orquestrada, proveniente da própria China para começar o domínio do Ocidente. Dória convocou para hoje uma reunião com os 27 governadores do Brasil. Desta conversa deve-se definir quem está com o Brasil e com seu presidente democraticamente eleito e quem está sobre as botinas de Pequim a serviço do Partido Comunista. Pelo que eu andei lendo, ainda não tive tempo de me atualizar certinho sobre a reunião dos governadores, mas pelo que eu tive acesso, os governadores estão alinhados com João Dória e isso é um jogo de cartas marcadas, tá? Em sentido contrário a esse movimento anárquico, que, diga-se, tem gerado um verdadeiro pandemônio em vários municípios do país, com casos de abusos policiais, desabastecimento dos comércios, hostilidade pública, entre outros, alguns políticos têm preferido abrandar o tom e acatar as orientações do governo central.
Vale citar o caso do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que tem sido um dos primeiros a decretar medidas de isolamento social para conter a epidemia. Em declaração nesta quarta-feira, dia 25, questionado sobre o pronunciamento de Bolsonaro, disse que não é hora de politizar e que na condição da crise, Bolsonaro tem parte da razão. Outro que mudou o tom e parece ter aceitado na direção do Palácio da Alvorada é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é do Republicanos. Crivella, um dos maiores entusiastas das medidas de isolamento em massa, criticadas por Jair Messias Bolsonaro, se disse agradecido pela mensagem de esperança transmitida pelo presidente e que consultará o Ministério da Saúde para ver quais são as novas diretrizes indicadas pela pasta do ministro Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. Hoje a mídia tentou jogar o ministro Mandetta contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive fazendo alusão a uma saída prematura do ministro, na qual falou que não vai sair coisa nenhuma. É mais um ministro aí que eles tentam jogar contra o presidente. Quero lembrar para vocês que uma das medidas de quarentena foi fechar as igrejas, né? Tanto as católicas como as evangélicas. E isso nada mais é do que uma ação comunista, porque no comunismo, em países comunistas, religiões são proibidas, tanto que na Rússia, um dos primeiros a serem mortos foram os padres, no nazismo também. Acho que está na hora da gente ficar de olho, começar a prestar mais atenção na movimentação dos governadores, antes que nós tenhamos aí uma surpresa, já que a Câmara quer votar aí uma emenda ao artigo de impeachment. Fiquem todos com Deus e até mais.